Esse é um trabalho sobre amálgamas, né? Sempre se fala, amálgama tem a ver com mercúrio, não tem. Na verdade, a amálgama tem a ver com vários minerais, não só mercúrio. Vários metais tóxicos ou metais simplesmente. Nesses pacientes foram retiradas as amálgamas, os pacientes tinham uma lesão liquenoide oral e foi dosado interleucinas 6 e 8 antes e após retirada de amálgama. Em preto vocês veem os pacientes após retirada de amálgama, e o que foi notado foi que o nível de interleucinas nesses pacientes cai bastante depois da retirada de amálgama. Provavelmente a amálgama concorria para um processo inflamatório que pode ter concorrido para essa liquenificação do tecido. Aqui é uma relação interessante porque ele mede a sobrevivência, né? Então, na verdade, quanto mais alta a curva, melhor, porque a sobrevivência não é mortalidade. E eles notaram que existia uma relação entre níveis de chumbo e sobrevivência. Quem tinha um nível de chumbo menor, eles tiveram maior grau de sobrevivência. Esse estudo foi feito em mulheres pós-menopausa, né? Então você pode notar que quem tem chumbo menor que 8 em relação a quem tem chumbo maior que 8 microgramas por decilitro tem um perfil de sobrevivência bastante significativo e maior depois de um determinado período de 3 a 4 anos. Ou seja, o risco não é imediato, né? É um risco cumulativo e crônico. Então a lesão por metal tóxico ela é cumulativa e crônica. Aqui nós temos um estudo mostrando que há uma relação espúria, né, em se dar ômega 3 para paciente com demência quando esse ômega 3 tem mercúrio na sua composição. Então, ômega 3 com mercúrio é algo que se deve evitar, e nesse trabalho, inclusive, eles não notaram benefício no tratamento de demência por conta da presença de mercúrio. Esse aqui é um trabalho interessante. Como eu fui na Amazônia, em Manaus, falar sobre isso aí, eu fiz questão de mostrar uma relação do selênio, né? Então, no primeiro gráfico, vocês veem uma curva gaussiana mostrando uma relação entre mortalidade de todas as causas e nível de selênio. Podem ver que é uma curva onde ela começa em cima, abaixa e tende a subir de novo. O ponto mais baixo da curva é o ponto de menor mortalidade, o que coincide com um valor de selênio de mais ou menos 130 a 140 microgramas por decilitro. Nanogramas por ml ou microgramas por decilitro. Na verdade, então, o selênio, se você tem de menos e você tem de mais, você tem um aumento de mortalidade de todas as causas. No gráfico ao lado, vocês têm uma relação de selênio e câncer, né? Vocês têm uma curva mostrando que no câncer total você tem uma queda de câncer à medida que você tem um aumento do nível de selênio. No câncer coloretal você tem uma queda, mas à medida que você aumenta o selênio, você aumenta a prevalência de câncer normalmente, e o câncer de pulmão também. O que não acontece no câncer de próstata. Quando você aumenta o nível de selênio, a prevalência de câncer de próstata cai. Mas câncer coloretal e câncer de pulmão, a prevalência pode aumentar quando o seu nível de selênio aumenta muito. Lembrando que o selênio faz parte de uma enzima importante no corpo chamada iodotironina 5-deogenase, que é responsável pela transformação do hormônio tiroidiano T4 para T3. E aqui vocês têm outro dado interessante. Pacientes foram suplementados consumindo uma dieta rica e uma dieta pobre, em selênio pobre, assim, acima da IDR, né? E o que foi notado? Os pacientes que consumiram selênio demais tiveram um nível menor de T3. O selênio ele pode induzir hipotiroidismo se estiver em falta ou se estiver em excesso. E como eu falei no evento, né, se ficar o bicho pega, se correr o bicho... Não, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Os quelantes mais usados são o DMSA, o ácido dimercaptosuccínico. Ele quela muito bem chumbo, mercúrio e arsênio. O EDTA cálcico, ele quela muito bem o chumbo. A defruxamina, ela é usada para quelar chumbo, cromo e alumínio. E a depenicilamina, que ela quela muito bem cobre e também mercúrio. Mas a intervenção deve ser superior a isso, né? Então, quando você tem, por exemplo, aqui no caso, uma intoxicação pelo chumbo, você pode trabalhar também mexendo em outros fatores. Uma gestão maior de cálcio diminui a absorção de chumbo. O zinco, ele interage com o chumbo, diminuindo a absorção e a sua atuação em sítios de enzimas. O beta-caroteno previne a absorção lipídica induzida pelo chumbo. A vitamina B6 ela corrige a deficiência de inibição da biossíntese de glutationa causada pelo chumbo. A vitamina E tem efeito antioxidante. A vitamina C antioxidante
O selênio, ele é antioxidante, mas também ele é capaz de reagir e neutralizar o chumbo. E se houver alguma alteração hematológica, o ferro pode ser um suplemento interessante para se administrar aos pacientes. Aqui estão meus contatos, meu e-mail.